Você já parou para pensar se está vivendo a sua vida ou apenas tentando agradar os outros? Desde cedo, aprendemos que existe um jeito certo de ser, aplaudido quando seguimos a regra, criticado quando fugimos do esperado. Um sorriso da mãe, um elogio do pai, uma nota boa na escola, tudo isso nos dá a sensação de valer alguma coisa. Mas um olhar de reprovação, uma bronca, uma comparação com outra criança já basta para que algo dentro de nós se encolha. E sem perceber, crescemos acreditando que o nosso valor depende da aprovação. Está na roupa que escolhemos, no tom de voz em uma reunião, no filtro da foto que postamos. Tudo parece girar em torno de uma pergunta: será que vão me aceitar? Mas aqui está a questão central deste vídeo. Até que ponto você ainda é você ou só a máscara que veste para agradar? Hoje, vamos entender com Freud e Jung como essa necessidade de aprovação nasce, por que ela se transforma em persona, a máscara social, e o que isso está custando para sua autenticidade. Então vamos voltar um pouco, lá para a infância, porque é ali que começa a nascer essa necessidade de aprovação que nos acompanha até hoje. A gente costuma acreditar que esse é um problema da vida adulta, das redes sociais, do trabalho, dos relacionamentos, mas na verdade, tudo começa muito antes, ainda na infância. É ali, bem cedo, que aprendemos uma das lições mais fortes da vida. Existem atitudes que rendem carinho, sorriso e aprovação, e existem comportamentos que trazem silêncio, bronca ou rejeição. A criança não precisa ouvir um manual para entender isso, ela sente. E esse sentir é tão poderoso que se transforma em regra interna. Não é um único episódio que molda alguém, são as repetições sutis. Um olhar desapontado do pai diante de uma nota baixa, um elogio exagerado quando você se comporta, o silêncio pesado quando mostra tristeza ou raiva. Aos poucos, o corpo aprende. Expressar emoção igual perigo, segurar aprovação. Esse é o mecanismo da repetição. Pequenas doses todos os dias viram uma trilha automática. Freud dizia que esse aprendizado se transforma no superego, aquela voz interna que fica dizendo: faça direito, não erre, não decepcione, fique quieto, senão vai dar problema. E quanto mais essa voz se fortalece, mais o ego se ajusta, criando uma persona, a máscara que você mostra para o mundo. O resultado? Você aprende a funcionar bem socialmente, mas paga o preço com ansiedade, medo e autocobrança. Só que nem sempre é a repetição que cria a marca. Às vezes basta uma única experiência, mas com tanta carga emocional que ela vira uma cicatriz. Por exemplo, imagine uma criança feliz mostrando um desenho na frente da turma e a professora solta: isso está mal feito, sem capricho. Foi uma vez só, mas a vergonha é tão intensa que vira regra, exposição igual perigo. Anos depois, só de pensar em apresentar uma ideia em público, o corpo treme. Ou um pai que num momento de raiva dispara: você só me dá orgulho quando vence. Uma frase, mas suficiente para gravar: meu valor depende de performance. E aí, mesmo adulto, essa pessoa não consegue descansar sem culpa, vive refém da produtividade e se sente vazio quando não está entregando. Ou ainda, você se abre num namoro, compartilha sua vulnerabilidade e em uma briga aquilo é usado contra você. O registro pode ficar: ser vulnerável igual arma contra mim. E assim nasce a evitação. Você controla emoções, mantém distância e veste a máscara da frieza. Essas experiências de alto impacto funcionam como um atalho para o registro inconsciente. A lógica é simples: quanto maior a emoção, mais forte a gravação. O corpo aprende rápido, às vezes rápido demais, e cria regras rígidas para evitar repetir a dor. É aí que nascem travas sociais, fobias, hipervigilância, rigidez. Agora, é importante entender uma coisa: nem todo mundo registra da mesma forma. Dois irmãos, vivendo a mesma situação, podem reagir de maneiras completamente diferentes. Isso acontece porque cada um de nós tem um temperamento, uma forma natural de sentir o mundo. Algumas crianças são extremamente sensíveis, percebem mudanças sutis de tom de voz, captam expressões no rosto, absorvem o clima emocional da casa. Para elas, um olhar desaprovador pode pesar por semanas. Já outras são mais resistentes, só aprendem quando a situação se repete muitas vezes.
E tem mais, crianças mais ousadas de temperamento aventureiro às vezes transformam a necessidade de aceitação em rebeldia. Criam a persona do irreverente, do diferentão, mas no fundo continuam dependendo da plateia, só que de um jeito invertido. Precisam da aprovação justamente por serem os rebeldes. Percebe? Não é só o que acontece com você, é também quem você é ao receber aquilo. Além do temperamento, existe algo chamado apego, que é basicamente a forma como aprendemos a nos relacionar a partir do vínculo com quem cuidou de nós. Se o cuidador é previsível e acolhedor, nasce um apego seguro, a sensação de eu posso ser quem sou e ainda vou ser amado. Mas se o carinho vem de forma instável, às vezes sim, às vezes não, nasce o apego ansioso. Eu preciso me esforçar o tempo todo para não perder o amor. Esse é o terreno perfeito para a compulsão de buscar aprovação. E se o ambiente é frio, distante ou intrusivo, pode nascer o apego evitativo. Melhor não precisar de ninguém. Isso vira um padrão de distanciamento e controle. Traduzindo em exemplos do adulto, o ansioso fica sempre atento aos sinais do outro, precisa de confirmação constante, lê microexpressões como se fossem um julgamento. Ensaiar conversas virou hábito, na cabeça você cria diálogos, respostas, cenários de rejeição. Descansar ativa a culpa, relaxar parece errado. Dizer não é quase impossível, o medo de desagradar é maior que o desconforto de se anular. A autocrítica nunca silencia, seja o que for, nunca está bom. Você oscila entre rigidez absoluta e fuga, ora quer controlar tudo, ora procrastina e se entorpece. Agora, vou colocar 3 perguntas para você refletir. O que eu fazia para ser aprovado em casa? Como eu aprendi que meus erros seriam tratados? Que momento de vergonha ainda ecoa em mim até hoje? Essas respostas não são para se culpar, são para ver, e só de enxergar algo já começa a se mover. Freud diria que o superego nasce dessas repetições e desses choques emocionais. A repetição cria a trilha e o evento intenso cimenta. Jung acrescentaria que a persona é a máscara criada para suportar esse peso, mas quando confundimos a máscara com quem realmente somos, nos perdemos do self. E talvez esse seja o ponto mais importante. Nada disso aconteceu porque você errou, ou porque seus pais eram monstros. A mente faz o que precisa para sobreviver, mas sobreviver não é o mesmo que viver. E é justamente por isso que precisamos olhar para esses padrões. Porque enquanto eles ficarem invisíveis, quem vive sua vida não é você, é a sua máscara. Se eu te pedisse para pensar em quem você é, qual seria a sua resposta? Talvez você dissesse, sou médico, sou mãe, sou estudante, sou engraçado, sou tímida. Mas será que essas respostas falam de quem você é ou do papel que você aprendeu a desempenhar? Jung chamou de persona essa máscara que usamos para circular no mundo. E antes de você pensar que máscara é sinônimo de falsidade, deixa eu esclarecer. A persona é necessária. Sem ela, não conseguiríamos viver em sociedade. Pensa comigo. Você não fala com seu chefe da mesma forma que fala com seu melhor amigo. Não se comporta numa entrevista de emprego como se comporta num churrasco em família. Essas adaptações são a persona em ação, uma espécie de uniforme psicológico que usamos para cada contexto. Até aqui, tudo bem. O problema começa quando esquecemos que isso é um papel e passamos a acreditar que é a nossa identidade. A persona não surge do nada. Ela é construída tijolo por tijolo, a partir das regras que fomos aprendendo na infância. Se você percebeu que era elogiado quando era comportado, pode ter desenvolvido a persona do certinho. Se aprendeu que só era notado quando trazia boas notas, pode ter vestido a persona do inteligente e responsável. Se descobriu que a única forma de receber carinho era sendo engraçado, talvez tenha criado a persona do palhaço da turma. E se entendeu que a rebeldia chamava a atenção, pode ter se tornado o diferentão. Note como todas essas personas têm algo em comum. Não são quem você é, mas o que você aprendeu que funciona para ser aceito. No começo, a persona parece útil. Ela evita a rejeição, garante pertencimento, traz aplausos. Mas, com o tempo, vira uma prisão. Pensa no ator que passa anos representando o mesmo personagem. Em algum momento, ele esquece quem é fora do palco. É exatamente isso que acontece com a gente. Confundimos o personagem que criamos com a nossa essência. E isso tem um preço alto. Porque, por mais que os outros aplaudam a sua persona, no fundo você sabe.
Eles não estão amando quem eu sou, estão amando a máscara que eu visto. E essa sensação de descompasso gera insegurança, ansiedade e solidão. Nunca na história tivemos tantas oportunidades de fabricar personas quanto hoje. No Instagram, no LinkedIn, no TikTok, cada rede vira um palco. Editamos fotos, escolhemos ângulos, lapidamos legendas, mostramos conquistas. E quanto mais investimos nessa versão fabricada, mais distante ficamos do que realmente somos. Não é à toa que tanta gente diz: todo mundo acha que minha vida é incrível, mas eu me sinto vazio. Porque o que o mundo aplaude é a persona digital, não o eu real. O grande perigo da persona é usá-la, afinal, todos precisamos dela. O perigo é confundir-se com ela. É acreditar que você é apenas o papel que desempenha, o profissional de sucesso, a mãe perfeita, o amigo divertido, o rebelde autêntico. Quando isso acontece, a vida começa a parecer pesada. Você acorda cansado antes mesmo de começar o dia, porque precisa manter viva uma performance constante. E sabe o que é mais curioso? Quanto mais você se esforça para sustentar persona, mais inseguro fica. Porque no fundo sente que aquilo é uma encenação. E a pergunta silenciosa que ecoa é: se eu parar de desempenhar, será que ainda vou ser amado? Lembra do superego, aquela voz interna que cobra perfeição e ameaça com rejeição? Pois bem, a persona é a resposta que o ego inventa para lidar com essa pressão. É como se o ego dissesse: já que eu não posso ser eu mesmo sem correr risco, vou vestir uma roupa social que agrada e protege. O problema é que depois de anos você pode esquecer que essa roupa é só uma roupa e passa a acreditar que é a sua pele. Talvez valha a pena parar um instante e refletir. Quantas decisões importantes da sua vida, escolha de profissão, estilo de relacionamento, até mesmo seus hobbies, nasceram do seu desejo genuíno e quantas foram tomadas para manter a sua persona viva? É uma pergunta dura, mas essencial. Porque só quando percebemos que estamos vivendo como personagem é que podemos começar a reencontrar quem somos de verdade. Ao longo deste vídeo, vimos como a necessidade de aprovação nasce lá atrás, ainda na infância, quando aprendemos que existem comportamentos que nos rendem amor e outros que nos aproximam da rejeição. Vimos também que, para sobreviver, a mente cria uma solução: o superego, essa voz interna que cobra e critica, e a persona, a máscara social que vestimos para sermos aceitos. Essa máscara não é de todo ruim, afinal, ela nos permite viver em sociedade. O problema é quando passamos a acreditar que somos a máscara, quando confundimos o papel que interpretamos com a nossa identidade verdadeira. E aqui fica a reflexão: quantas das suas escolhas mais importantes foram feitas pelo seu eu verdadeiro e quantas nasceram da necessidade de manter viva a sua persona? Será que você está vivendo a sua vida ou apenas o personagem que criou para não ser rejeitado? Essas perguntas podem incomodar, mas são o primeiro passo para a libertação. Porque só quando enxergamos a máscara é que podemos começar a olhar para o rosto que existe por baixo dela. No próximo vídeo, vamos aprofundar essa jornada. Se hoje entendemos como nasce a busca por aprovação e como ela se transforma em persona, na continuação, vamos falar sobre o que vem depois, o vício do controle. Vamos explorar por que tentamos segurar as rédeas de tudo e como o desapego pode se tornar a chave para recuperar nossa autenticidade e nossa liberdade. E para deixar essa reflexão ainda mais viva, eu quero te fazer uma pergunta simples. Você sente que se preocupa mais em agradar os outros ou em ser você mesmo? Escreve aí nos comentários, basta uma palavra: agradar ou ser eu. Vai ser interessante ver como cada pessoa se identifica e quem sabe você não descobre que não está sozinho nessa jornada. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que talvez também esteja preso na busca por aprovação. Porque essa é uma conversa que pode transformar não só a sua vida, mas a de muita gente ao seu redor.